Olá, eu sou o professor Brasil e estou aqui para te ensinar química. Então eu vou começar agora a falar sobre reações orgânicas. Nessa primeira aula a gente vai falar sobre substituição em alcanos. Então eu vou pedir para você dar um like nesse vídeo e se inscrever no canal. Vamos aos estudos. Me acompanha. Reações orgânicas de substituição 1. Alcanos. Reações de substituição são processos em que uma substância orgânica reage com uma substância inorgânica. O mecanismo é através do uso de radicais, então, portanto, é chamado de uma reação radicalar. Entre as substâncias orgânicas utilizadas nas reações de substituição estão os alcanos, compostos aromáticos e haletos orgânicos, enquanto que as substâncias inorgânicas mais utilizadas são o ácido sulfúrico, ácido nítrico e substâncias halogenadas, F2, Cl2, Br2 ou I2. Essas reações ocorrem em condições energéticas, envolvendo altas temperaturas, altas pressões, uso de catalisadores e de luz. IPC1, importante para caramba! Ciclanos com mais de 5 carbonos também sofrem reações de substituição. Ciclanos com 3 e 4 carbonos sofrem reações de adição que nós vamos falar posteriormente. A reação de substituição em alcanos ocorre quando existe a troca de pelo menos um átomo ou um grupo de átomos de hidrogênio ligados ao carbono por um outro átomo ou grupo de átomos. As principais reações de substituição em alcanos são halogenação, nitração e sulfonação. Então, nessa aula, a gente começa falando da reação de substituição em alcanos. Então, aqui, como você pode ver, o B vai se ligar ao R, a cadeia carbônica. O H, que está ligado na cadeia carbônica, vai se ligar ao A, formando o ácido HA. Reação de substituição em alcanos. Se a molécula do alcano for mais complexa e houver diferentes carbonos, a substituição do hidrogênio de carbonos mais fácil seguirá a seguinte ordem: carbono terciário é maior que carbono secundário, que é maior que carbono primário. Então, a prioridade vem primeiro o carbono terciário, depois o secundário, depois o primário. Vamos explicar isso. Importante pra caramba. IPC. X é um elemento mais eletronegativo do que o carbono. Bom, então o caráter polar do X vai ser sigma menos. E do carbono vai ser sigma mais nesse caso, porque o X é mais eletronegativo que o carbono. No carbono terciário, você tem o carbono ligado com carbono, carbono ligado com carbono e carbono ligado com carbono 3 vezes acontecendo isso. Então, por isso, sigma zero para esse carbono aqui. O caráter aparente polar dele é zero. Então, se você for somar esses 4 aqui, ele vai ter um sigma a mais. Carga aparente mais 1. No caso do carbono terciário. Como o sigma menos é o X, então esse vai se adaptar melhor. Por isso que ele tem essa prioridade. O secundário, o que a gente tem? A gente tem o sigma menos para o X, um sigma a mais para o carbono. Sigma zero quando se liga a um carbono, sigma zero quando se liga a outro carbono. E no caso que o carbono encontra o hidrogênio, ele fica com sigma a menos e o hidrogênio com sigma a mais. Então, se você somar sigma zero, sigma mais e sigma menos, a média da carga desse carbono vai ser sigma zero, caráter aparente polar igual a zero. Para o primário, acontece 2 ligações carbono e hidrogênio. Então, você vai ter 2 sigma menos para o carbono. Você vai ter um sigma zero quando ele está ligado carbono-carbono. E você vai ter um sigma mais quando ele está ligado com X, que é mais eletronegativo. Então, o somatório dessas cargas aqui vai dar um sigma menos. Então, terciário sigma mais, secundário sigma zero e primário sigma menos.
como o X é mais eletronegativo, o composto que mais se enquadra, o carbono que mais se enquadra é o carbono terciário para absorver essa carga. Perfeito? Por isso essa ordem de preferência. Reação de substituição em alcanos, halogenação. Reação que ocorre quando um alcano reage com uma substância simples de halogênio, F2, Cl2, Br2 e I2, formando haleto orgânico, RCH2X, e hidrácido halogenado, HX. No entanto, as mais comuns são a cloração, com Cl2, e a bromação, com Br2. Observações. IPC1. Reação com I2 não é tão viável por ser extremamente lenta. IPC2. Reação com F2 não é recomendada por ser uma reação explosiva que destrói a matéria orgânica. IPC3. Essa reação deve acontecer na presença de luz ou forte aquecimento. Então está aqui, ó, o metano reagindo com cloro. Então o que acontece? O H e o Cl vão formar o HCl, cloreto de hidrogênio, e o Cl entra no lugar aqui do carbono, né? Então vai formar o cloro metano. Então essa que é a reação de substituição, sendo substituído um hidrogênio por um átomo de cloro. Perfeito? Bom, vamos tentar explicar um pouco esse mecanismo. Primeiro passo, ocorre uma cisão homolítica do halogênio, quebra da ligação sigma e formação de radicais livres. Então a ligação covalente bromo-bromo é quebrada e você forma dois radicais livres de bromo. Segundo passo, ataque dos radicais livres à molécula do alcano, quebrando a ligação sigma entre hidrogênio e carbono da cadeia carbônica, formando o hidrácido halogenado e radicais livres do composto orgânico. Então está aqui, ó, a ligação carbono-hidrogênio, uma dessas ligações é quebrada, fazendo uma cisão homolítica também, onde cada átomo fica com um elétron, e o Br radical, ponto, se encontra com H, ponto, formando o HBr, e formando esse radical aqui, ó, etil, ou etila. Terceiro passo, ataque dos radicais livres do halogênio aos radicais livres do composto orgânico, formando um haleto orgânico. Então está aqui o radical etil, mais o radical bromo, você forma aqui o bromoetano, ok? Ocorre essa ligação então de carbono com o bromo nesse caso. Vamos a um exemplo. Na cloração do butano serão formados dois haletos orgânicos diferentes. O 2-clorobutano é o produto principal, gerado a partir do radical com a valência no carbono secundário. Então observa aqui, ó, no butano eu tenho 4 carbonos. 2 carbonos primários e 2 carbonos secundários. Você vai ver que esse hidrogênio do carbono primário, se for substituído, vai formar um 1-clorobutano. E se você substituir um dos carbonos secundários, você vai formar o 2-clorobutano. Observa que os dois produtos são formados, mas o que vai ter o maior rendimento vai ser a substituição no carbono secundário, que tem a preferência em relação ao primário. Exemplo 2. Na bromação do 2-metilbutano serão formados 4 haletos orgânicos diferentes. Então está aqui, ó. Esses dois carbonos são iguais, que eu chamei de 1, o 2, o 3 e o 4. O carbono 2 é terciário, o carbono 3 é secundário. O 1, os dois carbonos 1, que são iguais, e o carbono 4 são primários. Então quando você tem essa troca, você vai ter, deixa eu voltar aqui. Você vai ter o bromo na posição 1, o bromo em outra posição 1, o bromo substituindo o carbono secundário e o carbono terciário. O 2-bromo-2-metilbutano é o produto principal gerado a partir do radical com a valência no carbono terciário. Então esse é o carbono terciário que foi substituído. Ele vai aparecer em maior porcentagem. Ok? Nitrogenação. Reação de substituição em que um alcano reage com ácido nítrico, que vai ser representado por HONO2, formando nitrocomposto RCH2NO2 e água H2O.
A formação desses produtos ocorre em decorrência da saída de um hidrogênio do alcano e de um grupo OH do ácido nítrico. Então, tá aqui, esse aqui é o ácido nítrico, HNO3. O HO vai se juntar ao hidrogênio e o NO2 vai entrar no lugar desse hidrogênio que está saindo. Então, você vai formar o composto nitro e você vai formar uma molécula de água. Isso acontece na presença, então, de aquecimento e ácido sulfúrico concentrado. Ok? Vamos ver um exemplo? Aqui, ó. Os produtos formados na nitração do butano são em maior quantidade o 2-nitrobutano, troca no carbono secundário, e em menor quantidade o 1-nitrobutano, troca do hidrogênio no carbono primário. Então, está aqui, ó, 2 carbonos primários, 2 carbonos secundários. HNO3. Então, esse HO aqui pode se juntar ao hidrogênio de um carbono primário ou de um carbono secundário. Se ele se forma, se ele, ele se junta, né, o HO se junta a um hidrogênio de um carbono primário, vai formar isso aqui, ó, o 1-nitrobutano. Se ele se junta a um carbono secundário, um dos dois no meio da cadeia, ele vai formar o 2-nitrobutano. Em maior quantidade, a gente vai ver então esse aqui, o 2-nitrobutano, porque você está substituindo um carbono secundário. Ok? Sulfonação. Ocorre quando um ou mais átomos de hidrogênio ligados a um dos carbonos da cadeia carbônica são substituídos por um ou mais grupos sulfônicos, que é o SO3H, do ácido sulfúrico concentrado, H2SO4, em temperaturas elevadas. Então está aqui, ó. Esse grupamento aqui, OH, vai com o hidrogênio formar a molécula de água. E o SO3H vai se ligar ao carbono, formando ácido metano sulfônico. Vamos a um exemplo. Os produtos formados na sulfonação do metilbutano são o ácido 2-metil-2-butano sulfônico, troca no carbono terciário. Depois o ácido 3-metil-2-butano sulfônico, troca no carbono secundário. E em menor quantidade do ácido 2-metil-1-butano sulfônico e 3-metil-1-butano sulfônico, troca do hidrogênio no carbono primário. Então está aqui, eu tenho 2 carbonos primários, um carbono terciário, um carbono secundário e outro carbono primário. Então, em maior quantidade, o SO3H vai entrar aqui, ó, no carbono terciário. Então, esse produto aqui, ó, o ácido 2-metil-2-butano sulfônico, vai ser o que vai aparecer em maior quantidade nesse caso. Mas observa que todos os outros compostos também são formados, embora num percentual mais baixo. Vamos ver alguns exercícios? Aqui, ó. Primeiro exercício. Numa reação do 2-metilbutano com cloro, ocorreu a substituição de hidrogênio. Qual o composto clorado obtido em maior quantidade? Como é que é o 2-metilbutano? Aqui, ó, é esse aqui. Então, em maior quantidade, a gente vai ver a troca pelo carbono terciário. Então, carbono terciário, o hidrogênio saindo e entrando o cloro. Então, esse aqui vai ser o 2-cloro, 2-metilbutano. 2-cloro, 2-metilbutano, letra D de cabide. Perfeito? Vamos para outro. Aqui, ó. Pretende-se fazer a cloração do propano. Qual produto obtido em maior quantidade? Então, está aqui, ó. Eu tenho 2 carbonos primários e o carbono secundário. Então, o carbono secundário vai ser aquele que a gente vai ter em maior quantidade. Vamos formar, então, cloreto de isopropila ou cloropropano. Perfeito? Cloreto de isopropila. Letra B de cabide. Mais um exercício. Quantos derivados monobromados se obtém durante a bromação do 2-metilpentano a 300 graus Celsius? Então, está aqui, ó. 2-metilpentano. 2-metil, 5 carbonos pentano. Então, esses dois aqui são iguais. Esse carbono terciário, carbono secundário e carbono primário. Então, observa que nós temos 5 possibilidades de fazer a bromação. Então, letra E, 5 compostos. É de cabide.
Então a gente está finalizando a primeira aula de substituição sobre alcanos. Até uma próxima. E aí, gostou da aula? Então nas próximas aulas eu vou continuar falando de reação orgânica. Então se inscreve no canal, dá um like nesse vídeo e me acompanha, hein? Até a próxima! Bons estudos!